Boa noite, bom dia, dependendo de onde você estiver assistindo. Esse é o nosso encontro, o Pai Nosso, a oração perfeita, uma aula aberta do nosso grupo de oração e estudos que estamos chamando de padaria espiritual, que aqui a gente partilha do pão do Espírito, do pão da vida. Eu sou o Cristiano, vocês também podem me conhecer como Paulo, que é meu nome civil, tanto faz. E estou feliz de estar aqui hoje falando sobre essa oração, que muito provavelmente foi a primeira que eu aprendi. Ao contrário da maior parte das crianças, não me ensinaram a oração do anjo da guarda, que geralmente aqui se ensina às crianças. A minha mãe tinha um hábito. Quando eu ia nos colocar para dormir, eu devia ter 4 anos de idade, ou no máximo 5. Eu sei disso porque nós vivíamos numa casa que eu me mudei quando eu tinha 5 anos. E eu lembro que na hora de dormir, ela deitava na minha cama e nós rezávamos. E obviamente eu não sabia rezar, mas ela rezava por mim e depois a gente ia pedindo a bênção a algumas pessoas que hoje eu entendo eram os nossos ancestrais. E aquele momento de oração fazia parte da hora de dormir. Só na minha vida mais madura, já com 35 anos, é que eu fui lembrar desses detalhes e desse hábito que na adolescência teve um ensaio, mas que só se concretizou mesmo com a minha maturidade de compreender o que é a oração. Hoje o nosso encontro vai tratar dessa oração, que é a oração do Pai Nosso, que é a única oração dentro do cristianismo que está dentro das escrituras sagradas do cristianismo. É bem verdade que a Ave Maria foi inspirada em trechos do Evangelho e que existem várias partes da Bíblia que rendem que a gente possa chamar de oração, mas quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam como é que a gente deve orar, Jesus explica como orar e ensina essa oração. Então, hoje nós vamos ter esse pequeno encontro. Pode parecer muito pretensioso dar uma aula sobre uma oração que talvez seja inesgotável nos seus sentidos e na riqueza dos seus significados, né? Dos seus sentidos profundos. E nosso encontro vai ter uma horinha. É só para lançar um olhar muito original sobre essa oração, a partir de uma das místicas, talvez a mais dentre as maiores do nosso tempo do século XX, a menos conhecida, talvez, porque ela não era uma religiosa, ela, na verdade, era ateia e rezava o Pai Nosso todos os dias. Então, eu queria apresentar para vocês essa mística, queria apresentar para vocês a visão dela do Pai Nosso, e no futuro, quem sabe, a gente possa fazer outros encontros sobre o Pai Nosso, porque muito se escreveu sobre essa oração. A gente vai encontrar livros excelentes de Rudolf Steiner, livros excelentes do Jean-Yves Leloup, que talvez tenha um livro mais conhecido. Olha, a minha Dinda já está mostrando dela, que tem uma riqueza profunda. Mas eu, de propósito, queria trazer a Simone. Não sei se alguns de vocês já viram o rostinho dela, né? Morreu muito jovem, com 33 anos. Daqui a pouco eu mostro para vocês, porque ela explicitamente recusava a religião. E dizia, dentro do fanatismo, perdão, não fanatismo, do radicalismo extremo dela, porque ela é o oposto do fanatismo, ela dizia que qualquer busca de um conforto espiritual em coisas que se encontram na Terra é uma grande armadilha e é infrutífera, né? Então, ela traz uma visão muito interessante. Eu queria apresentar para vocês essa maravilhosa mística e o ensaio que ela deixou, né, que se chama O Pai Nosso, que foi organizado póstumamente, né? Eu vou mostrar para vocês o livro que foi base desse encontro de hoje, tá? Infelizmente, ele não é fácil de encontrar. Ele é um livro muito fininho, O Pai Nosso, de Simone Weil, tá?
da editora Ideias Letras. Ideias e Letras. E ele tem 70 páginas com uma letra desse tamanho. Então você lê ele em 20 minutos, 30 minutos. Mas para você mastigar e digerir esse livro, eu diria que são uns bons anos, já que em cada frase que ela coloca ali tem desdobramentos que não são filosóficos, mas desdobramentos de experiência de vida. E eu, depois de bastante lê-lo, senti que, quem sabe, poderia trazer para vocês esse ponto de vista que ela traz, né? Eu preparei uma apresentação para a aula de hoje ficar mais dinâmica. Espero que não fique tela preta, que algumas pessoas não tiveram a- não funcionou bem Ué, cadê? Aqui. Perfeito. Vou tentar transmitir. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Está. Perfeito. Então, o Pai Nosso, baseado nas reflexões de Simone Weil, do nosso grupo Padaria Espiritual. Hoje, domingo de Ramos de 2026. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês essa mística, não é? E de propósito, eu peguei essas fotos dela na internet. Quem acompanha ali o grupo do Instagram já deve ter visto essas fotos e sabe até de onde elas são, de onde elas foram tiradas, né? Essas fotos, turma, da esquerda é ela vestindo um uniforme porque ela fez parte da resistência francesa durante a guerra, né? E, como se fosse pouco, ela já era veterana da Guerra Civil Espanhola, que é essa foto do lado direito. Ela era uma intelectual, né? Filha de intelectuais, Está sem aparecendo. nenhum contexto religioso na vida dela. E ela sentia esse profundo amor, essa profunda empatia pelo a classe operária, pelos campesinos, e ela ativamente acreditava que o lugar dela, e fazia isso realmente acontecer, era ao lado do povo, né? E não fugiu à batalha do tempo dela. Essa foto no centro é a foto do registro dela é, como combatente francesa, né? Tem Isso. até uma marquinha do carimbo aqui que Não está mostra. passando o slide. O slide não está passando. Eu acho que você vai ter que colocar no modo exibição. Está Está no no primeiro modo. slide só. Não está passando. Não apareceu a foto dela, Mirtes? Não, não apareceu. Ah, tá. Então, deixa eu tentar consertar aqui. Obrigado por me avisar. Vamos ver. Aqui apareceu a foto. Ali que não. A gente fica só vendo. Eu consigo ouvir vocês, hein? Cuidado que vocês vão falar aí. Eu vou tentar agora compartilhar a tela. Ah, agora sim. Muito obrigado, Mirtz. A Mirtz, ela é professora, ela sabe bem como essas coisas tecnológicas às vezes se voltam contra nós. Bom, essa é a primeira, mas agora dá para ver a próxima, não dá? As fotos? Agora sim, está normal. Obrigada. Muito obrigado, Mirtz. Já aprendi. Então, aí do lado esquerdo, vocês veem ela jovenzinha, com 20 e poucos anos, né? Alistada, usando o fardamento da Qual era o nome? Eu esqueci o nome da instituição, mas eram os combatentes franceses. Obviamente era um nome francês, né?
tipo Combattant de la France, algo assim. Do lado direito, ela está usando o uniforme da resistência espanhola, né? Que era a causa da guerra, era essa resistência a República se opondo à monarquia, que foi um episódio terrível da história da Espanha, e ela estava lá. Ela era francesa, mas foi para a, a, a Espanha porque se identificava com esse sofrimento, né? E ela morreu aos 33 anos de tuberculose, porque ela foi trabalhar numa fábrica, se eu não me engano, da Renault, porque ela sentia que precisava viver a vida do povo para sentir o que era esse povo. E as condições nas fábricas eram tão insalubres e a saúde dela frágil que ela acabou pegando tuberculose e faleceu logo em seguida. Mas ela deixou uma obra muito extensa, deixou uma obra muito profunda sobre a experiência dela mística, que aconteceu especificamente quando ela estava visitando a Itália e ela visitou aquela igreja, se eu não me engano, a Basílica de Santa Clara, né? Onde existe uma forte devoção franciscana. E ela viu o cortejo entrando na igreja, assistiu à missa e imediatamente sentiu um forte chamado para aquela liturgia. Ela sentiu que aquilo pertencia a ela. E ali foi a primeira experiência mística. Depois ela teve uma outra. Mas, como ela mesma deixou nos escritos dela, não nesse livro, mas em outros, ela diz: Mas eu não conseguia, era uma afronta à minha inteligência ignorar toda a história da Igreja Católica Romana, a Inquisição, as Cruzadas e as perseguições e etc. Então, ela se opunha fortemente e tinha um forte conflito, na verdade, porque ela queria participar da igreja, mas não conseguia aceitar essa instituição terrena. Daí ela desenvolve uma percepção de que existe uma igreja invisível e que não é possível encontrar Deus em algo que esteja no mundo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu só ler aqui antes de eu partir. Ah, era só vocês me avisando que não estava dando certo. Obrigado. Bom, vamos para o Pai Nosso, né? Que de Simone Weil, depois a gente conversa mais. A oração perfeita. Por que a oração perfeita? Segundo Simone Weil, ela dizia, isso está nesse livrinho que eu mostrei para vocês. Esta oração contém todos os pedidos possíveis e não é possível imaginar alguma oração que já não esteja contida nela. Ela está para a oração como Cristo está para a humanidade. É impossível pronunciá-la uma vez, conferindo a cada palavra a plenitude da atenção, sem que uma mudança, quem sabe infinitesimal, mas real, se verifique na alma. Existe um detalhe sobre a oração que ela rezava. Ela não rezava a oração em francês, também não rezava em inglês. Tampouco em latim. Ela escolheu rezar em grego. Por quê? Porque era a língua do Novo Testamento, né? É bem possível que Jesus tenha falado em aramaico ou talvez hebraico, mas o que chega até nós pelo Evangelho, especificamente o de Mateus, o de Lucas tem uma versão mais resumida, mas é o Mateus que vai gerar a oração que a gente conhece. Ela teve acesso a essas palavras em grego e ela sentia que era uma resistência contra a dominação imperialista romana, que abraçou, na percepção dela, o cristianismo como um instrumento político, tornando aquela fé uma fé dos senhores, quando na verdade ela sempre foi uma fé do povo. Então ela pronunciava em grego, porque ela recusava a igreja romana institucionalizada, né? Lembrando que na época dela, né,
a igreja era ainda mais conservadora do que hoje em dia. Hoje a gente está vendo uma igreja católica pós-Francisco, né? Com esse Papa Leão que tenta aí, da melhor forma possível, dar continuidade ao legado, se é que isso é possível, do Papa Francisco. Mas naquela época a gente tinha uma igreja muito ambígua. A gente estava falando dos anos 40, uma igreja que ainda rezava a missa em latim, né? Então, é perfeitamente compreensível essa decisão dela. Então, o Pai Nosso a gente vai encontrar em Mateus. E como é que está lá no Evangelho? No capítulo 6, a partir do versículo 9, Jesus fala: Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno. Essa versão é uma versão da Almeida revisada, tá? Tem muitas versões da Almeida, mas essa é uma versão, perdão, essa é a versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma versão que traduz do grego a partir de um códex, né, de um texto original muito antigo e que hoje está sendo recuperado. Se você for procurar na sua Bíblia, talvez tenha esse trecho aqui, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esse trecho ele aparece em muitas Bíblias, inclusive na Almeida não revisada, né? Porque ele foi entrando e foi ficando. Mas em manuscritos mais antigos, esse finalzinho, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e o amém foi acréscimo. Hoje se entende a oração do jeito que a gente está vendo do lado esquerdo, né? Aí vocês estão vendo algumas diferenças do que nós conhecemos. Hoje em dia a gente reza perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas tem uma diferença muito grande quando a gente fala de dívidas e devedores, e a gente vai já falar sobre isso. E outra diferença é não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E ali está, não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno. Por que isso? Porque o mal e o maligno na língua grega são intercambiáveis. Esse mal ele está personificado. Então não é um mal abstrato, mas um mal que tem uma origem. E essa origem não é divina. E essa questão de se expor à tentação, porque em grego a gente vai ver, essa não é uma aula sobre grego, por isso que eu estou fazendo todos esses comentários agora, que depois a gente vai esquecer o grego e vai direto para a oração em si e o que é que a Simone traz. A palavra que está ali, a tradução mais correta é não nos induza à tentação ou não nos conduza para a tentação, porque existe um teste, né? Pelo menos se você ver nas escrituras, Deus está continuamente testando a gente. Então a gente pede para não ser testado. Por quê? Porque nós conhecemos a nossa imperfeição. Não nos exponhas à tentação, ao modelo de Jó. Jó foi exposto à tentação, né? E livrai-nos do maligno. Então, essa é a oração que você vai encontrar em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. A oração original é essa, tá? Do lado esquerdo você vê ali ela em grego, tal como está escrita no códice, né? No original grego. E do lado direito tem uma transliteração. A sonoridade é muito bonita, né? Eu vou ler aqui brevemente, mas eu não falo grego antigo fluente, então vocês me perdoem caso tenha algum especialista em grego assistindo, mas não é meu forte. Olha só a sonoridade dessa oração. Pater emon hoen tois uranos, ageasteto to onomasu, eltheto hebasileiasu, genetheto to thelemasu, osen urano, qui epites ges, ton ardon hemon, ton epiosion dosumin semeron,
que afes hemin ta opheleimata hemon, os que hemeis afiemen tois opheletais hemon, caime eisenenkeis hemaseis perasmon, ala rise emasaputu poneron. Primeira frase. Pai nosso que estais nos céus. Eu vou tirar a transmissão para eu poder ver o rostinho de vocês. Pai nosso que estais nos céus. Essa é a oração de abertura que estabelece a nossa relação com o sagrado. É Pai. Alguns de vocês já estudaram, não é? Com pessoas sábias e sabem que essa forma de tratar a Deus do Cristo, Abba, não é Senhor dos exércitos. É Pai, Abba. Isso nos faz filhos. E o Pai não é meu. Observe que Jesus não fala meu Pai. Não, ele diz Pai nosso, o que nos coloca na posição de irmãos. Então, isso é a coisa mais bonita, que ela começa com Pai. Como vocês sabem, esse adjetivo Pai vai estar mais presente no Evangelho de João, né? Alguns de vocês fizeram o curso do Evangelho de João. Mas Mateus aparece o Pai também, e aparece nessa oração. Esse Pai é nosso. Porém, esse Pai está nos céus. Por que é que ele está nos céus? Porque ele não está na terra. Então, a Simone, quando ela vai refletir sobre esse primeiro verso, ela solta logo uma super bomba. É o Pai que está nos céus, não está em outros lugares. Se nós cremos ter um Pai aqui embaixo, não é ele verdadeiramente, mas um falso Deus. Então, ela já começa destituindo qualquer autoridade religiosa e espiritual que possa ser encontrada na Terra. Mais tarde, a gente vai ver que ela insiste no ateísmo como o caminho autêntico para a divindade. Só que ela traz também um frescor nesse olhar dela de Pai Nosso que estás nos céus. Ela disse: é bem verdade, né, que a gente não consegue encontrá-lo, mas ele é que nos encontra. Não temos que procurá-lo, basta mudar a direção do nosso olhar. E deveríamos nos sentir, segundo a Simone Weil, infinitamente agradecidos por ele estar fora do nosso alcance, porque isso significa que independe de nós nos aproximar de Deus. É ele que está perto de nós. Nós precisamos mudar a direção do olhar. É isso que ela traz nessa primeira afirmação do Pai Nosso. E ela continua: santificado seja o vosso nome. Alguns de vocês fizeram o curso do Evangelho de João. O que é o nome? Que nome é esse? É o nome divino. Qual é o nome de Deus? Obviamente, ele não pode ser pronunciado por uma boca humana, mas o mais perto que a humanidade chegou de Deus foi quando? Foi quando ele encarnou e disse: Eu sou. Né? Então, ela está falando aí da palavra, do verbo. A gente vai ver que a oração do Pai Nosso são 6 pedidos, 3 voltados para o infinito, para o eterno, e 3 voltados para a terra. Esses 6 se casam em 3 pares. O primeiro pedido é para o Verbo. A oração estabelece uma relação com o Pai, mas a primeira coisa que se pede, o primeiro desejo, é direcionado ao Verbo, à palavra. Santificado seja o vosso nome. E o que é um nome, gente? Um nome é a presença espiritual de uma coisa. Porque se eu falo assim, gente, Jandira, a Jandira nem tá aqui, mas quando eu falo Jandira, todo mundo já pensa logo o quê? Numa coisa gostosa e risonha.
porque é o espírito da Jandira. Ninguém sabe a roupa que ela está usando. A Jandira não é um bom exemplo porque ela está aqui, né? Mas vamos supor a Melissa, né? Quando a gente fala em Melissa, quem conhece a Melissa já pensa logo naquela coisa luminosa, naquela doçura. Esse é o espírito de Melissa. E o nome é a forma humana de riscar o invisível, aquilo que a gente não consegue atrapar, a gente não consegue compreender completamente. Então, o nosso contato com Deus se dá através do nome, se dá através do verbo. Sem o verbo, sem o Cristo, Deus é uma coisa inalcançável, abstrata. Então, quando a gente fala santificado seja o vosso nome, esse desejo não é de santificar o nome de Deus, porque o nome de Deus já é santo. Por que que a gente fala santificado seja o vosso nome? O que é que a gente pode acrescentar ao nome de Deus? Não se trata desse tipo de pedido. Olha como é que a Simone explica. O nome de Deus é a única possibilidade do ser humano ter acesso a ele. O nome é o mediador, ou seja, o mediador é o Verbo. Quando pedimos essa santificação, pedimos, na verdade, aquilo que existe eternamente, com uma plenitude de realidade que nós não temos como atrapar, né? Então, nós estamos pedindo a eternidade. Santificado seja o vosso nome, estamos pedindo vida eterna. E vida eterna não é vida para sempre. Ela se realiza num instante. A vida eterna é uma vida plena. Mas isso é um assunto para um outro dia. Então, o primeiro pedido é para o Verbo. O primeiro pedido é que esse Verbo se realize em nós. Depois, ela continua a oração com o próximo pedido: venha a nós o vosso reino. Se a gente está pedindo que esse reino venha a nós, é porque ele não está aqui, de acordo? Se o reino de Deus não está aqui, o que é que não está aqui agora que eu estou pedindo que venha? Esse reino é o Espírito Santo. Porque nós não podemos ter a plenitude do conhecimento do Pai. Lembram desse Pai que está tão lá em cima que ele fala: eu sou aquele que nenhum homem viu e sobreviveu. Esse Pai, ele está nos céus, como a própria oração disse. O Verbo encarnou e veio para nós. Mas quando o Verbo morre e ressuscita, o que é que Jesus fala? Não ficarão órfãos, eu vou enviar meu Espírito. Esse reino que a gente chama é o Espírito Santo. Na religião hebreia, no judaísmo moderno e na Cabala, é a Shekinah. É o aspecto feminino de Deus, o seu poder, né? No Oriente chama-se Shakti. A gente está chamando. O que é o reino, pessoal? Né? Em hebreu, Malkut. É a Mãe Terra, é a Pachamama, né? Como os indígenas chamam nos Andes. Esse reino é uma expressão do divino aqui na Terra. Então, quando a gente fala, venha a nós o vosso reino, a gente está pedindo algo que já está presente em todas as criaturas. Então, como é que a gente fala que venha um reino se o reino não está aqui, mas ao mesmo tempo ele está? Nós estamos pedindo que nós possamos vê-lo, experimentá-lo, viver nele. Como está na Escritura, o reino de Deus está em vós. Então, o segundo pedido é ao Espírito Santo. E aí nós temos o terceiro pedido para o infinito, que é o pedido para o Pai. Seja feita a vossa vontade. Essa questão da vontade talvez seja a mais problemática para nós seres humanos. Por quê? Porque aqui, onde nós temos claramente.
a identificação do nosso desejo humano em contraposição ao desejo divino. Pessoal, vamos ser bem sinceros. Vocês, quando refletem com relação às coisas que aconteceram com vocês no passado, tem muitas coisas maravilhosas, mas tem algumas coisas que não foram agradáveis. Talvez alguns de vocês viveram verdadeiras tragédias, as quais até hoje fere o coração. Talvez alguém aqui nessa aula ou assistindo essa gravação esteja passando por um momento muito difícil, uma doença crônica, um coração partido, um abandono, uma solidão. Como é que a gente pode dizer que a gente deseja essas coisas? Tem muitas coisas que acontecem e aconteceram que nós não desejamos. Quando a gente fala seja feita a vossa vontade, esse é o golpe mais violento no nosso ego, na nossa personalidade. Porque quando a gente diz seja feita a vossa vontade, nós estamos abrindo mão do nosso desejo, da nossa vontade, para dizer o que eu desejo não importa. Seja feita o que tu desejas, Senhor, Pai, na verdade. Porém, esse desejo não é simplesmente de se resignar. Ah, o que Deus quiser tá bom para mim e a gente, na verdade, não queria que aquilo acontecesse. A Simone Weil traz uma reflexão que para nós é difícil de fazer, mas que é a totalidade do trabalho espiritual. Conformar o nosso desejo com a vontade de Deus, a ponto de nós desejarmos aquilo que nos aconteceu. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, eu levei um choque elétrico e quase morri. Eu tenho cicatrizes nos meus dedos onde eu fiquei grudado na eletricidade. Quem me salvou foi meu pai, que até cortou o dedo na ocasião. Como é que eu posso desejar ter vivido aquilo, se foi uma coisa terrível? Como é que o meu pai, que talvez esteja assistindo, pode desejar que o filho dele se eletrocute? É quase impossível. Mas quando nós pedimos seja feita a vossa vontade, a gente não está só falando sobre o futuro. Nós estamos nos abrindo a uma verdade que é não conhecemos a vontade divina, mas uma coisa nós podemos afirmar: tudo o que aconteceu no passado, a nós e a toda a humanidade, aconteceu conforme a vontade divina. Quando nós falamos seja feita a vossa vontade, nós estamos pedindo para desejar tudo o que nos aconteceu com um desejo autêntico, mesmo aquilo que a gente não gosta, mesmo aquilo que nos gera sofrimento. Porque o nosso desejo não é de que a gente tenha o nosso apetite saciado, mas que o nosso Pai realize aquilo que ele precisa realizar. E esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade. Existe uma oração moderna, que é o Pai Nosso nos tempos pós-Segunda Guerra, que é conhecida como a Grande Invocação. Numa parte da Grande Invocação, que também tem 6 pedidos, 3 invocados ao céu e 3 para a terra, mas não dá para a gente expandir sobre ela hoje, tem um momento onde se fala, né, do centro onde a vontade de Deus é conhecida, né, que do centro onde a vontade de Deus é conhecida, o propósito reja as vontades humanas. E é exatamente isso que está no Pai Nosso. Simone fala uma coisa muito bonita. É preciso desejar que tudo que se realizou se tenha realizado e nada mais. Não porque o que se realizou esteja de acordo com o nosso modo de ver, mas porque Deus o permitiu e porque a obediência ao curso dos acontecimentos, segundo Deus, é por ela mesma um bem absoluto. Ela não está falando de resignação, ela não está falando de aceitação.
mas ela está falando que bom que o curso dos acontecimentos no universo não depende de uma vontade humana. E isso nos dá um consolo, porque não depende do poder terreno, temporal, humano, a condução da vida. Existe um poder espiritual pleno de sabedoria, ao qual tudo se conforma. Então, quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, a gente está pedindo para desejar tudo o que nos aconteceu e para compreender que não temos como conhecer a vontade de Deus a não ser quando ela já foi realizada. E aí nós passamos. Aí tem uma frasezinha específica desse último pedido: assim na terra como no céu. Como é isso, assim na terra como no céu? Quando a gente fala assim na terra como no céu, na verdade nós estamos apenas trazendo para a terra essa conformidade com a vontade que é cósmica. Ou seja, que o que acontece aqui na terra seja o que acontece no céu. Que a nossa vontade, nossos pequenos desejos reflitam um desejo eterno, infinito. Que é quando a gente vê, é, seja feita a tua vontade, mas também como está escrito no Evangelho, meu Deus? Quando Jesus diz a Pedro: o que tu desligar na terra estará desligado no céu. A tradução é essa, inclusive. Muita gente entendeu, inclusive os próprios papas, que quando eles dizem que alguém está excomungado, essa pessoa foi expulsa do paraíso. Não é isso. O trabalho humano, de acordo com o que Jesus diz a Pedro, eu te dou as chaves da minha igreja, né, da minha assembleia, eclésia, e o que tu desligares já estará desligado no céu. Ou seja, nós só temos poder espiritual quando nós estamos conformados no sentido de encaixados numa vontade celeste, divina. É isso que significa assim na terra como no céu. Na alquimia é tal como é em cima, é embaixo. E aí nós encerramos essa primeira parte. Essas três petições, como fala a própria Simone Weil, têm relação com as três pessoas da Trindade. O nome é o Verbo, é o Filho, o Reino é o Espírito e o Pai é a vontade. E essas também são os três tempos, não é? O nome é o presente, o reino que vai vir é o futuro e a vontade é o passado. E essas três petições vão levar a outras três, que também estão ligadas aos três tempos e também estão ligadas a essas três pessoas. Mas essas dizem respeito diretamente ao ser humano. Alguma pergunta até agora, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário sobre essa primeira parte? Bom, vou seguir então. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peraí, mas não está escrito de cada dia. Está escrito o pão nosso, o pão sobrenatural, dai-nos hoje. Como assim? É porque a frase, gente, tem uma palavra muito diferentona. Ton arton, hemon, ton epiousion. Essa palavrinha vermelha, epiouson ou epiouson, não tem tradução, porque ela não acontece em nenhum outro texto grego até então. Isso fez com que os tradutores dos evangelhos, inclusive a própria Vulgata,
A primeira tradução não foi cotidiano, foi é, so, supernatura, alguma coisa assim. Sobrenatural em latim. Porque essa palavra, para poder ser traduzida, já que ela era uma palavra desconhecida, tiveram que fazer teorias sobre o que as partes dela significavam. E hoje se sabe que a melhor tradução é sobrenatural. O pão que está sendo pedido é o pão sobrenatural. Como é que entrou então esse cada dia? É porque lá em Lucas o pão é cotidiano. Outras traduções falam que esse sobrenatural, na verdade, não se refere ao pão de hoje, mas ao pão de amanhã. Então, essa palavra é uma palavra que tem muita controvérsia e não existe um acordo. Mas para a Simone é o pão sobrenatural. E eu gosto muito dessa leitura dela, porque nos fala do que é que nós de fato precisamos pedir a Deus. O que é o pão sobrenatural? É o pão da vida, é a água viva. A gente está pedindo o Cristo. A gente não está pedindo dinheiro, a gente não está pedindo comida. Por quê? Tudo isso o teu pai sabe que tu necessita. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos convida a aprender a pedir. Porque tudo aquilo que está na terra, se a gente pede, e se esse pedido vem de acordo à nossa vontade, ele vem para o nosso desequilíbrio, para a desarmonia. Essa é a base do capitalismo. É alguém buscando as coisas que deseja e não aquilo que realmente necessita. Então a oração do Pai Nosso, ela é socialista nesse ponto e meio anárquica, porque ela pede a Deus o pão sobrenatural, ela não pede nenhuma coisa terrena. E nos diz, nos dá hoje. Por quê? Porque eu não posso pedir uma coisa para amanhã. Deus, amanhã me dá comida amanhã. Por quê? Porque essa amanhã não existe. Nós só existimos no presente. A Simone ela vai dizer que esse pedido só pode ser atendido no presente. O pão sobrenatural é a presença de Cristo. Mas esse Cristo não vai forçar a sua entrada em nós. O pedido da presença do Cristo é a própria presença do Cristo em nós. Ela vai falar de uma forma muito bonita sobre esse pão. Cristo é o nosso pão. Nós só podemos pedi-lo agora. Se consentirmos que ele entre, ele entra. Se não quisermos, ele logo se vai. Nosso consentimento à sua presença é sua própria presença. Não nos foi dada uma vontade que possa ser aplicada no futuro. Um sim pronunciado no instante presente, para o instante presente, mas pronunciado como uma palavra eterna, porque é um consentimento de união a Cristo, vem da parte eterna de nossa alma. E ela faz um aviso sobre o pão da terra, inclusive a própria comida, o dinheiro e tudo aquilo que a gente possa desejar. Se um desses apegos penetrar muito profundamente em nós, até as raízes vitais de nossa existência carnal, a privação dessas coisas pode nos quebrar e até mesmo nos levar à morte. Isso se chama morrer de desgosto. Não devemos pedir nada quanto às circunstâncias, a não ser que elas estejam de acordo com a vontade de Deus. Não devemos pedir o pão daqui de baixo. Por quê? Porque o teu Pai já conhece as tuas necessidades. Buscai o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Então, esse pedido do pão sobrenatural, ele vai se unir ao pedido que a gente fez antes. Só que agora nós estamos falando, eu quero receber o que tu tens para me dar. Eu quero sentir o Cristo no teu coração. Santificado seja o vosso nome. Dá-nos o pão espiritual hoje. Ou seja, te dá para mim. Esse pão sobrenatural, para quem é católico, vai ser representado, na verdade, não representado, mas consubstanciado na Eucaristia. Seguindo, se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever.
no chat ou abrir o microfone, por favor. Depois temos perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, esse pedacinho aqui, ops, acho que encerrou. Esse pedacinho aqui das dívidas dos devedores, ele é um pouco escorregadio. Quem são os nossos devedores? As nossas dívidas é fácil, né? Ah, minha dívida é com a Rosinha, porque um dia eu fui lá na Rosinha, eu usei o banheiro dela, não baixei a tampa e não dei descarga. Essa é a minha dívida com a Rosinha. Eu já não fui mais convidado desde então. Eu fui perdoado até da vez que eu mexi nas panelas dela, mas do dia que eu não dei descarga, ela não perdoou. Então eu peço a Deus que perdoe as minhas dívidas, né? Mas quem são os nossos devedores? A Simone vai nos esclarecer, turma, uma coisa muito importante. Não é que a gente perdoa as pessoas que nos fizeram mal, não. É muito mais que isso. Ela fala que tudo que a gente faz de acordo com a nossa personalidade gera uma expectativa no futuro de um pagamento. Então, eu tratei a Magdalena muito bem. Se ela liga para mim e não me dá nem bom dia, eu já fico chateado, porque eu trato ela bem porque ela tá me tratando mal. E da vez que eu emprestei R$ 50 pro Dom Pablo comprar um hambúrguer, no dia que eu pedi a ele 50 emprestado e ele não me der, eu não perdoo. Ou então eu perdoo, mas não esqueço. Então, a gente acha que as nossas ações no passado nos juntam créditos. A gente acha que ser uma pessoa boa garante, pelas leis divinas, de que Deus vai nos proteger e nos dar coisas boas. Não é assim? Senão a gente não seria bonzinho. Mas o que é que a gente vê no mundo? Que tem gente que não vale uma cibalena, como a gente diz no Ceará, e essas pessoas não são punidas. A gente vê um político que é um empresário sanguinário virar presidente de das maiores nações do planeta e sair bombardeando todo mundo. Não acontece nada de ruim com ele, tá sempre lá bronzeado e saudável. Então a gente percebe que os nossos devedores, amores, não são só as outras pessoas, mas toda a existência. O desrespeito à mãe natureza vem exatamente da concepção de achar que nós temos direito, nós temos créditos para nos beneficiar da natureza, das pessoas, de todos os seres, porque eles nos devem. Aquele que tem um poder terreno exerce esse poder porque acredita que esse poder lhe autoriza. Então, quando a Simone vai e fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, observe que essa oração já está falando que para Deus nos perdoar, nós precisamos primeiro já ter perdoado os nossos devedores. E eu pergunto a cada um de vocês: o coração de vocês está livre de ressentimento? O coração de vocês está livre de mágoa? Qualquer ser humano sincero vai dizer: não, eu guardo no meu coração uma lista dos meus devedores. Mesmo que não sejam pessoas, a gente ainda acha que por sermos bons e nos acharmos bons, que fazemos coisas boas, isso nos dá direito a receber coisas boas da vida. E essa expectativa é um pacto com um pão que não é espiritual e com uma vontade que não necessariamente é a vontade divina. No momento de dizer essas palavras, diz a Simone, é preciso já ter perdoado todas as dívidas. Qual é a nossa primeira dívida, amores? Direito à permanência. Nós achamos que uma coisa que, por exemplo, eu sempre tive vida, então eu acho que eu devo seguir vivendo. Isso não está garantido. Eu sempre tive dinheiro. No dia que eu não tenho mais dinheiro, eu acho que tem alguma coisa errada. Tem um desequilíbrio. Já vou ali tomar um banho de sal grosso.
A gente sempre teve saúde, aí de repente a gente começa a adoecer, tem alguma coisa errada, deve ter sido alguma coisa alguma emoção não trabalhada, por isso que eu fiquei com essa doença terrível. Essa lógica é destruída pelo perdão das dívidas. O esforço de sofrer uma ofensa nos leva a esperar o castigo ou as desculpas de quem nos ofendeu. O esforço de fazer o bem nos leva a esperar o reconhecimento da gratidão. Esses são apenas casos específicos dessa lei que é uma lei universal para todos os seres humanos. Nossos devedores são todos os seres, todas as coisas, o universo inteiro. Ter perdoado aos nossos devedores é, na verdade, uma renúncia do eu, uma renúncia do nosso passado, uma renúncia do que nós achamos do que somos e do que nós achamos que deveria acontecer conosco. Então, a próxima vez que a gente orar dizendo, perdoai as nossas dívidas ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, nós estamos, na verdade, falando o quê? Seja feita a vossa vontade. O meu desejo é a é que a tua vontade se realize. Isso também implica perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma coisa incrível que a Simone fala e que talvez muita gente até discorde. Ela fala que o mal que está em nós e que permanece em nós, o próprio Deus não tem o poder de perdoar. Deus perdoou nossas dívidas quando nos colocou numa situação de perfeição, mas não é o nosso caso. Até que isso aconteça, Deus perdoa as nossas dívidas parcialmente, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. É por isso que o centro do trabalho espiritual é se desvencilhar das amarras do ego, porque o perdão divino, dentro dessa visão que a Simone nos traz, que é interessantíssima, é proporcional à tua capacidade de soltar o teu passado, de soltar a tua personalidade e teu apego, inclusive o apego à salvação, que a Simone fala que é o mais perigoso de todos. Nosso tempo está terminando. Deixa eu voltar, seguir aqui com a nossa oração, que já está no finalzinho. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que é que ela está pedindo aí? Já falei até um pouquinho no começo, né, da aula. É que nós não temos a capacidade de ajudar a si mesmos. Nós não temos a capacidade nem de ajudar o outro. Nós somos plenamente impotentes diante do divino. Quando ela fala, quando a gente fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, a nossa única provação é diante do mal do mundo e diante do mal que a gente leva dentro de si, que é a nossa ignorância sobre a nossa natureza divina. Diante disso, não termos a ajuda divina. É você, diante de uma situação dificílima, clamar por Deus e ouvir o quê? Um absoluto silêncio. Sentir a ausência de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Esse é o momento terror, quando tu estás pregado na cruz e tu não sente a presença divina. É São João da Cruz que vai dizer: essa ausência é uma porta para o êxtase, para a plenitude, para a união mística. Mas isso não cabe aqui nesse curso. A gente vai ter que desenvolver isso falando dos místicos contemplativos, né? Mas o que é que está dentro dessa petição? Não nos deixeis cair à tentação. É o futuro. Não te separa de mim, Senhor. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, quando nós falamos as três primeiras petições,
nós estamos nos direcionando às três pessoas da Trindade. E depois, na segunda parte, nas três petições, nós estamos nos referindo à nossa experiência terrena. E eu queria concluir essa parte explanativa lendo para vocês as últimas anotações dela sobre a oração. Após ter contemplado o nome, o reino e a vontade de Deus, após ter recebido o pão sobrenatural e ter sido purificado do mal, a alma está pronta para a verdadeira humildade que coroa todas as virtudes. A humildade consiste em saber que no mundo, toda alma, não somente a que nós chamamos eu, mas também a parte sobrenatural da alma, que é Deus presente nela, toda ela está submetida ao tempo e à mudança. É preciso aceitar absolutamente a possibilidade que tudo isso em si mesmo seja destruído. Ou seja, aceitar a possibilidade de que nem mesmo a nossa alma está garantida, nem mesmo a parte divina de nossa alma está garantida, porque sobre tudo que acontece existe uma vontade divina. As seis petições se correspondem duas a duas, como eu expliquei. O pão transcendente é a mesma coisa que o nome divino. Eu sou Jesus. O reino de Deus é a mesma coisa que sua proteção, estendida sobre nós contra o mal, a Mãe Divina. São meus comentários, né? O perdão das dívidas a nossos devedores é a mesma coisa que a aceitação total da vontade de Deus. As primeiras três, nos voltamos para Deus, e nas três últimas, conduzimos a atenção sobre nós, a fim de nos obrigar a fazer destas petições um ato real e não imaginário. Na primeira metade da oração, a gente começa com uma aceitação, depois com um desejo. No final, é a expressão desse desejo que se exprime no seu grau mais elevado de humildade, o que é conveniente para terminar. É isso, amores. Hoje, nessa aula, que é na verdade um pequeno ensaio que a Simone Weil deixou, eu quis provocar essas reflexões na gente para que da próxima vez que a gente ore o Pai Nosso, a gente possa fazer como Simone. A Simone dizia que essas repetições numerosas, elas não te garantem que a oração se realize. De acordo com a mística da Simone, a oração é a atenção no seu estado mais elevado. Mesmo que tua atenção esteja numa leitura, que esteja num exercício matemático, é essa atenção reunida que te leva à oração, que te leva a transcender a tua natureza humana limitada e, de acordo com ela, por essência, má, errada, errante. Ela orava várias vezes durante o dia no trabalho, dizendo que isso fazia parte da meditação dela. Mas a prática que ela mais apreciava era realizar essa oração uma única vez por dia, com absoluta atenção. Ela dizia que quando fazia isso, nas primeiras palavras, ela já era arrebatada para fora do espaço e fora do tempo, ou seja, para o que ela chama de vida eterna. Simone Weil é uma mística muito interessante da gente estudar, porque em nenhum momento ela nos envia para o clero, ou para uma igreja, ou para uma religião, nem mesmo para um intermediário humano. Ela diz que só há uma forma da gente se relacionar com Deus, que é não acreditando nele. Ou seja, não se trata de um ato humano verificar a existência de Deus, mas uma abertura do seu coração, uma permissão para que ele entre em ti. E aí a gente vai dar no Evangelho, quando a gente vê Jesus falando ali em João, nos mostrando que é o próprio Deus, através do Espírito Santo,
que ora dentro de nós. A própria sede já é dada pelo próprio Deus, a sede de buscá-lo. Apesar de isso nos colocar numa posição muito impotente, porque a gente olha para si e diz: nossa, nem mesmo a minha busca por Deus está sob o meu comando. Ao mesmo tempo, se você olhar com outra perspectiva, como a Simone fala, olhando em outra direção, para poder encontrar Deus não através do teu esforço, mas na mudança do teu olhar, tu vai ver, como ela diz, que Deus brilha em tudo o que é belo e em toda a natureza. E toda a tua evolução, o teu encontro místico, o teu viver no bem, tudo isso não está nas tuas mãos. Ou seja, relaxa e deixa escorrer sobre ti esse reino que se invoca. Deixa-se realizar através de ti na tua vida essa vontade que tu almeja. Esse pão sobrenatural já está diante de ti. Recebe esse pão. Por mais que ele não pareça o que tu pediu, é exatamente o que o teu pai conhece que tu necessita. Em outras palavras, não existe um pecado para ser perdoado, nenhuma salvação a ser almejada, mas um profundo ato de união com esse presente, a partir do eu sou, a partir do que tem no teu coração, quando ele se desvencilha de uma personalidade apegada ao passado e a coisas pequenas do mundo. Muito grato pela presença de vocês. É um prazer estar partilhando essas leituras. E fica um convite a quem está vendo a tempo essa gravação e quem está aqui ao vivo para o nosso grupo de oração, que vai se reunir quinzenalmente às quartas-feiras, sendo a primeira nessa quarta-feira santa. O horário vai ser às 20 horas, 20 horas e 30, perdão, para dar um tempinho a mais para as pessoas que durante a semana chegam em casa mais tarde. Então, às 8h30 da noite, nessa quarta-feira, nós vamos ter esse grupo de oração. O link vai ser partilhado muito em breve no nosso grupo, na Padaria Espiritual. E vocês podem partilhar esse grupo, assim como qualquer aula que tenha acontecido no contexto do grupo, para quem vocês desejarem. Um abraço muito forte em cada uma, em cada um de vocês. Que Deus os abençoe. E hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, nesse domingo de Ramos maravilhoso. Uma excelente Semana Santa, uma excelente Páscoa. Até mais.